E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como eu havia prometido, vou fazer aqui a correção da prova de analista judiciário do TRT-11. Muitas pessoas ficaram em dúvida em algumas questões e até me perguntaram, né, o que eu tinha achado da prova. Bom, realmente não foi uma prova fácil como a do TRE, por exemplo, não foi uma prova fácil. Agora, também eu não considerei uma prova assim impossível de se fazer, não. Eu acho que ela é mais trabalhosa do que difícil, porque é uma prova realmente muito cansativa. Os textos, embora curtos, embora pequenos, eu achei textos pequenos, às vezes a FCC trabalha com textos maiores, eles não são textos de muito. Na verdade, eu nem achei o texto difícil, mas a elaboração das questões, principalmente das alternativas, de repente faz com que a pessoa tivesse um pouco mais de dificuldade, enfim, tá? Bom, vou fazer uma correção rápida, né? Uma correção breve por conta do tempo, para poder o vídeo não ficar muito longo. E então não vou fazer como eu costumo fazer nas minhas aulas, analisando o texto como um todo, com todos os detalhes, ok? Para poder eu ir direto às questões. Bom, vou ler o texto de uma forma bem breve. E é isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, eu respondo, me procurar por e-mail, Facebook, e eu tô aí aberta para tirar qualquer dúvida da galera, beleza? Então vamos lá. Vamos ler o primeiro texto. Eu vou, claro, sublinhar aquilo que eu considerar importante, tá bom? Então vamos lá. Há um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas. Então eu já sublinho aqui, porque só o fato dele ter colocado a palavra fundamental, eu já paro para pensar. É algo que indica um juízo de valor. Ele considera um traço fundamental. Então é algo que ele não pode deixar de mencionar ao longo do texto, certo? Ele, o quê? O autor. Então há um traço fundamental na história indígena do Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. Então ele diz que algo para você entender, para você conhecer, é necessário que a percepção ela é necessária, a percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente. Claro, se estamos falando de história, uma história não começa do presente, eu tenho um passado, e o passado ele pode ser reflexo de um presente. Então, preste atenção nesse detalhe. É um fenômeno demográfico e cultural de longa duração, que acompanha os primeiros 200 anos da ocupação europeia e que irá resultar em meados do século XVIII, numa realidade etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada pelos primeiros exploradores quentistas. É muito importante entender esse primeiro parágrafo, porque tem uma questão que vai misturar as informações desse primeiro parágrafo. E claro que quando eu leio o texto, eu também tenho que entender que eu não leio o texto somente o que está escrito nele. Eu preciso de toda uma bagagem cultural, uma bagagem histórica, certo? Um conhecimento de mundo. E a fonte diz que fala sobre séculos XVI a século XVIII. Gente, e o texto fala o quê, ó? Longa duração, esse fenômeno, né? Essa história indígena acompanha os primeiros 200 anos de ocupação. Ou seja, quando foi que o Brasil ele foi ocupado pela Europa? Não foi em 1500? Então, esses 200 primeiros anos é até 1700, ok? Então, por isso que ele fala, em meados do século XVIII, ou seja, 1700 e alguma coisa. Numa realidade etnográfica substancialmente distinta da que havia sido observada pelos primeiros exploradores quentistas, ou seja, lá em 1500, ok? Trata-se do desaparecimento, então é sobre isso que ele vai falar, isso aqui é o assunto principal do texto. Por quê, Aline? Porque ele está querendo, você tem que entender que o autor, ele vai falar sobre um traço fundamental nessa história. E que traço fundamental é esse? É o traço desse desaparecimento. Então, trata-se do desaparecimento das nações que viviam ao longo do rio Amazonas e da substituição, eu vou sublinhar isso aqui, eu falo sublinhar, mas é envolver, tá? Tanto faz. Substituição por novos contingentes. Pronto, isso é o mais importante do texto.
vai falar que há um traço importante nessa história indígena, que fala sobre o desaparecimento e substituição por novos contingentes indígenas, que foram sendo descidos do afluente para a calha amazônica pelos agentes da colonização, ou seja, tem uma influência aí do colonizador, ok? Desaparecimento, ó, desaparecimento. Por que eu estou sublinhando de vermelho essa palavra agora? Porque quando a gente lê texto, é sempre importante a gente perceber qual é o eixo temático e observar que as palavras elas acabam se repetindo. Ou a mesma palavra, ou palavras equivalentes, do mesmo campo semântico. Isso ajuda na compreensão do texto. Então, vamos lá. Desaparecimento, em um sentido ético, é o termo adequado e ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu, ó, de que forma ele se deu. Nesse processo do despovoamento maciço e repovoamento parcial, ó, despovoamento, então sai uma galera e entra uma nova galera. Não é sobre isso que ele está falando aqui no início, ó. Olha aqui, ó, trata-se de desaparecimento e substituição. Olha a repetição do texto. Despovoamento e repovoamento. Dois aspectos devem ser analisados. Então, nesse fenômeno, né, dessa história, duas coisas importantes. Então, vamos entender quais são essas duas coisas importantes. O desaparecimento, ó, novamente aqui, ó. Aliás, deixa eu manter a cor vermelha. Ai, meu Deus, não mudei a cor. O desaparecimento dos padrões adaptativos, demográficos, organizacionais e ergológicos da população original. Então, a população original desaparece, que não chegam a se reconstituir, a não ser parcialmente, quando o povoamento induzido pelo colonizador. Nesse segundo momento, ocorre, olha o segundo elemento importante, a formação de um extrato que chamaremos neo-indígena. Olha, falando a mesma coisa, desaparecimento e repovoamento. Desaparecimento e substituição. Tá aqui, ó, substituição de novos contingentes. Por isso que é neo-indígena, são os novos índios. Deu para entender? O texto é basicamente isso. Inserido na sociedade colonial e marcado pelo desenraizamento e pela aculturação intertribal e interétnica. Olha, o texto está dizendo exatamente uma única coisa. Sai uma galera, entra uma nova galera e há uma grande influência o quê? Da colonização. Por isso que fala de desenraizamento. Se eu falo de desaparecimento de uma determinada raça, então vai sair a raiz dela. E pela aculturação. Essa aculturação é uma nova cultura, vamos pensar assim. Então tem a influência o quê? Do colonizador, beleza? Desse processo de colonização. O texto é basicamente isso, galera. Bom, entende-se corretamente do trecho acima transcrito, então, entende-se. Aí, ó, algumas pessoas falaram assim, Aline, será que caberia uma anulação dessa questão porque a banca colocou trecho acima transcrito, sendo que ela não destacou nenhum trecho? Gente, olha só, não me levem a mal, tá? O que eu vou falar agora. Mas, às vezes, o que acontece? A pessoa, quando erra uma questão, ela vê necessidade de anulação e se apega a qualquer detalhe. Gente, o trecho, eu posso até deduzir que é o texto da prova como um todo. Por quê? Porque esse trecho da prova é, de certa forma, um trecho retirado de um artigo científico, de um artigo acadêmico. Você pode verificar isso pela fonte, tá? Então, eu acho que é forçar muito a barra pensar numa anulação dessa questão por conta do uso da palavra trecho. Preste atenção, se não desse para fazer alternativa, aí talvez, mas dá para fazer. Por que dá para fazer? Porque você vai observar nas alternativas que há informações que estão excedendo, sabe? Elas vão além do que o próprio texto me permite pensar, tá bom? Então vamos lá, olha só o que diz. Aí eu vou sublinhar aquilo que eu considero que vai indicar um erro da questão. Mas claro que cada um pode ter identificado a sua maneira. Então, olha só. Letra A.
os exploradores, cientistas e dos 200 anos de vivência na região amazônica não foram competentes, olha só, não foram competentes ao pesquisar o passado indígena. O que determinou a relação de causa e efeito, uma coisa provocou a outra. Graves equívocos na ocupação europeia. Gente, olha só. Primeiro que não é na ocupação europeia. Olha só, já começa aí. Equívocos na olha só, quando fala na ocupação europeia, parece até que a Europa foi ocupada, mas a gente sabe que, na verdade, é a Europa que ocupou. Até aí tudo bem, mas olha só. E essa relação de causa e efeito? Será que eu tenho? Que eles não tiveram competência ao pesquisar? E que é por isso que determinou graves equívocos? Onde no texto, em que parte no texto mostra isso? O texto foi bem claro. Mostrou o quê? Uma mudança aí nessa tribo, embora não houvesse a palavra tribo, tá? Mas eu não tô conseguindo achar uma melhor aqui, galera. Então, olha só. A história indígena, então vamos falar o que está no texto, história indígena. O que mostrou foi exatamente o quê? Uma mudança nessa história indígena, de uma desocupação e um repovoamento. É isso, não tem nada a ver com isso aqui, tá? Letra B. A existência de um fenômeno demográfico e cultural que se desenvolveu em especial, de especial modo estendido. Deixa eu ler de novo que foi péssimo, vamos lá. A existência de um fenômeno demográfico e cultural que se desenvolveu de especial modo estendido no tempo e no espaço provocou, vamos sublinhar isso aqui, tá? Vamos envolver isso aqui. Por quê? Porque quando fala em provocar, tem relação de causa e efeito. Então, esse fenômeno provocou mudanças relevantes no processo inicial de ocupação europeia na Amazônia. Olha que interessante, agora já ficou claro que é uma ocupação europeia na Amazônia. Mas essa existência, né, desse fenômeno, dessa mudança demográfica e cultural, isso tudo que foi falado no texto, provocou mudanças relevantes no processo inicial de ocupação? Olha só, o texto não mostra se houve necessariamente uma mudança relevante no processo inicial. Por quê? Porque o texto, eu vou apagar aqui o texto para poder mostrar. Olha só, o texto, ele fala que foi um fenômeno demográfico e cultural de longa duração, que acompanha os primeiros 200 anos, certo? E que irá resultar em meados, ou seja, 200, em 1500 até 1700 e pouco. Então, aqui a letra B, eu considero como se fosse uma ideia muito restritiva, certo? Que parece que é só no processo inicial. Então, não, tá bom? Daqui, essa ideia, esse efeito aqui, não condiz com o que está no texto. O texto não me dá essa informação. Letra C. A migração de certas nações indígenas que habitavam ao longo do rio Amazonas em busca de melhores condições de sobrevivência, em que parte do texto diz que eles migraram, né? Que eles migraram de perto do rio Amazonas, em busca de melhores condições de sobrevivência. Aí você vai falar assim, Aline, mas é exatamente isso que aconteceu. Na época da colonização, na época eu não gosto da palavra descobrimento do Brasil, né? Porque depois a gente estuda um pouquinho, a gente descobre que ele não foi descoberto, né? Ele foi explorado, ele foi, enfim, invadido, enfim. Descoberto pesa muito. Mas, mantendo essa linha de raciocínio, né, na nossa época de colégio fala em descoberta, nessa época de 1500, você vai pensar assim, realmente, Aline, muitos índios foram mortos, muitos índios foram escravizados, muitos índios migraram. E migraram, sim, em busca de uma sobrevivência. Perfeito. Isso existiu? Beleza, mas isso está no texto? Então, cuidado para você não confundir com aquela informação que você tem de fora, certo? Para dentro do texto. Aqui é corretamente do trecho. Então, tem que estar no texto, beleza? Então, em busca de melhores condições de sobrevivência, foi concomitante, ou seja, foi ao mesmo tempo a migração de outros grupos para esse mesmo espaço. O texto não fala sobre isso, ele não explicita isso, tá bom? Então está errado. A letra D diz o seguinte: em processo determinado pelo decurso da colonização, decurso da colonização, isso aconteceu, certo? De 1500
até o texto fala em meados de 1700 e pouco, né? Em meados de 1700. Então, em processo determinado pelo decurso da colonização, desapareceram, ó, palavra boa que eu sublinhei de vermelho no texto, eu vou envolver aqui, ó, desaparecimento, ó, desapareceram nações indígenas que viviam ao longo do rio Amazonas, isso está no texto, e outros grupos de autóctones, eu não sei falar essa palavra não, gente, mas tudo bem, foram formados, ó, outros grupos foram formados em ato e efeito de aculturação. Gente, isso está no texto. Isso está explicitamente no texto. E o texto fala exatamente sobre isso, é a nossa resposta. Aline, mas e se eu não souber o que significa essa palavra aqui? Autóctones. Autóctones. Não sei como é que pronuncia isso não, gente. Não sei se esse termo. Enfim, não interessa. Se você não souber o que é no dia da prova, não se grila em relação a isso, tá? É claro que aqui está relacionado a um povo nativo, mas olha só, não se preocupe com isso, vai no relevante. Eu tenho várias informações aqui que estão de acordo com o fragmento do texto, tá bom? Com o fragmento da pesquisa, enfim. A letra D está adequada. E a letra E? O desaparecimento, opa, apareceu a palavra desaparecimento. Vamos ver. O desaparecimento, em sentido étnico, caracteriza-se por despovoamento em larga escala e sucessivo e imediato repovoamento. Este em aparente escala bem menor do que se teve no povoamento do primeiro. Vamos lá. Primeira coisa, essa ideia de sucessivo e imediato foi um processo de longa duração. Já começa o erro aí. Não é sucessivo e imediato? Saiu, entrou uma galera nova? O texto não me dá essa informação, tá? Então aqui, ó, errado. E aqui, essa comparação de que o repovoamento ele foi numa escala menor do que a galera saindo. Tem essa comparação? O texto também não me mostra isso, então isso aqui está errado, tudo bem? Então, a letra D, não vejo possibilidade de anulação nessa questão, tá bom? Porque você consegue fazer tranquilamente. Bom, questão número 2. A questão número 2 diz, infere-se corretamente do texto. Infere-se. Então, é uma dedução. Opa. Deduz-se, ok? Corretamente do texto. E você pode usar a mesma estratégia da questão número 1. Ver se uma alternativa ela extrapolou e por aí vai. Se ela restringe, se ela contradiz. Letra A. É traço essencial e determinante na história de um povo, aquele que ilumina não só o seu passado, mas também o seu futuro. O seu presente. Futuro, mano. O seu presente. Vamos lá. Olha que interessante. É traço essencial. O que a primeira frase do texto diz? Que é um traço fundamental, há um traço fundamental na história, certo? E é a percepção, olha só, é a percepção desse traço, é o entendimento desse traço. E esse entendimento, essa percepção, ela é necessária, certo? Ao entendimento do passado e do presente da região. Gente, está no texto. A letra A está dizendo exatamente isso. Então, é um traço essencial e determinante na história de um povo, aquele que ilumina. Claro que a palavra iluminar, ele não está dizendo de colocar, sabe, vou clarear luz. Não, é no sentido de clarear a ideia. Não é no sentido, aqui não é luz, no sentido denotativo, tá? Iluminar, vou acender a luz. Não, mas clarear, de entender, de ter percepção, de ter discernimento sobre uma história. Não só o seu passado, mas também o seu presente. Letra A é a resposta da número 2. E o que eu destaquei nas alternativas incorretas? A história da população. Ó, de novo essa palavra aqui, certo? Que quer dizer nativos dentro desse contexto. A história de populações autóctones de um país é constituída de poucos fatos de relevo, relevo no sentido do que é relevante. Aqui, para mim, já não dá. Aqui, ó, para mim, essa questão já está errada.
Porque não é. É um entendimento importante, o que você presta atenção em tudo, no passado, na história, o presente, o que aconteceu, o que mudou, o que não mudou, tá? O que exige percepção apurada daquele que busca entender o passado anterior a um processo de colonização. Gente, olha só. Anterior ao processo de colonização, a gente não dá para saber o que era. O texto não me dá essa margem. É a partir dessa colonização, tá bom? Então, letra B errada. Letra C, da vivência de 200 anos, ó, é dessa vivência de 200 anos de um determinado povo, procede naturalmente uma realidade que implica, ó, relação de causa e efeito, desaparecimento e surgimento de etnias. Então, o desaparecimento e surgimento de etnias, ele é provocado por uma realidade, uma natural realidade dessa vivência, desses 200 anos. Ó, cuidado. Ó, então, olha o que diz assim, ó, que essa vivência procede de uma realidade que implica outra. Então, assim, não é isso que está no texto, tá? Não é dessa vivência de 200 anos, mas sim o que aconteceu ao longo desses 200 anos, certo? E aqui, qual o problema da letra C que eu vejo? É que ela não me dá base para eu entender a história desse, vamos dizer assim, dessa mudança desse povo, da questão do desaparecimento e a relevância como um todo, o que aconteceu durante esse processo. Aqui só fala que é da vivência de 200 anos. Mas será que é da vivência desses 200 anos? Ou é exatamente a influência do colonizador, como diz o texto? Então, falta alguma coisa na letra C. Na letra D, povos que vivem nas margens de rios são predestinados a migrar. Então eles têm isso, eles já nasceram, ó, você está predestinado a migrar porque você nasceu aqui. Então, povos que vivem aqui são predestinados a migrar, independentemente de alguma coisa? Não, tá? Quer em sua totalidade, quer de modo parcial. Se você fala que é predestinado, parece que eles são... O destino dele é esse, necessariamente esse. Então, aqui, ó, para mim, não vale essa informação. Eu não posso fazer essa inferência pelo que eu li do texto, tá? Até porque pelo texto houve todo um motivo pelo qual eles migraram. Por que desapareceu, por que foi repovoado. Letra E. Processos de colonização introduzem padrões de adaptações. Até aí, tudo bem, né? Eu posso pensar assim, se há uma mudança, então esse processo de colonização ele vai acabar introduzindo uma nova forma. No que se refere à distribuição demográfica, ao modo de organização social, ao modo de criar objeto. Até aí eu posso pensar que está certo. Agora, e a razão? Aqui acabou. Porque modelos de comportamento inexistem em grupos nativos. Gente, então eles não tinham a cultura deles, então eles não tinham um padrão de comportamento, então eles não tinham seus costumes. Essa causa aqui não faz sentido. Não é por isso que houve esse processo de colonização. Não é por isso que eles introduziram, tá? Então, letra A é a nossa resposta. 3. Considerada a norma padrão da língua, é adequado que se afirma em... Gente, a questão número 3 é somente sobre norma padrão da língua. Então, são questões o quê? Gramaticais, beleza? Então, cuidado. Aí, por exemplo, quando eu fiz essa questão, eu pensei assim, nos alunos que falaram assim, Aline, ele dava a linha e tinha que ficar toda hora voltando. Isso é porque vocês estão acostumados a fazer dessa forma. Vocês usam isso aqui, ó, linha, 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 como uma bengala. Você usa o texto como uma bengala. Mas olha só, se é uma questão de gramática, tente fazer sem precisar toda hora voltando ao texto. Você vai voltar ao texto em último caso. Olha só a letra A. Redação alternativa. Então, redação alternativa é uma questão de reescritura, tá? Porque apareceu a palavra redação, uma nova possibilidade de dizer a mesma coisa. Olha só. Redação alternativa do segmento, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente na região. Isso é o que está no texto. Que não prejudique nem o sentido do contexto e nem a correção gramatical.
Aí você fala assim, ah, Aline, mas apareceu o sentido, então eu tenho que voltar ao texto. Primeira coisa, você vai tentar identificar um erro gramatical, certo? Maldade no coração, galera. Olha só, qual é o pronome que você tem aqui? É cuja. Vocês sabiam que quando eu peguei essa questão para fazer, primeira coisa que eu olhei foi o pronome. Por quê? Porque eu sei que a FCC, ela tem uma característica de quando ela faz uma questão de reescritura e apresenta um pronome relativo, ela vai brincar com esse pronome relativo. E foi o que ela fez. Olha o que ela diz. Cuja percepção é o texto original. Você sabe que o cuja tem ideia de posse, certo? Então é a percepção desse traço fundamental. É o que estava lá no texto. Mas olha só, esqueceu o fragmento? Não volte. Pensa só o seguinte, que é a percepção de alguma coisa. É a percepção de alguma coisa. É o que está escrito aqui nesse segmentozinho. Aí olha o que ela te dá. Vou sublinhar de verde. Ela diz assim, ó, percepção da qual depende. Acabou. Só que isso aqui, ó, já... Para! Eu tirei do lugar. Primeiro é cuja percepção. Então é percepção lá daquele traço. Ali, mas eu não posso falar que é da qual depende? Só que olha só, depende da percepção. Não posso substituir, porque ele tá tirando tudo do lugar. Só com isso aqui eu já vi, ó, a frase vai ficar capenga. Percepção da qual depende necessariamente o entendimento. Então, o entendimento depende da percepção. Mas percepção do quê? Fica sem completude. É com percepção do quê? Tá? Então, é a percepção desse traço que é necessário. Então, não pode. Beleza? B de bola. No trecho, no contexto em que se está empregada a forma verbal irá resultar, não é adequada, pois a menção em meados do século XVIII exigiria o uso iria resultar. Aline, essa daqui não tem jeito não, essa aqui eu preciso voltar ao texto. Então você deixa para o final, tá? Eu deixei essa para o final. Vou já te explicar por que eu deixei essa para o final. Porque realmente eu não tenho a frase. E aí eu volto ao texto. Mas eu pulo, eu reservo, porque eu vou eliminando outras. Aí eu tenho isso aqui, ó. Aí você separa. Até porque quando você for ao texto, você vai procurar uma coisa só para mais de uma alternativa. Separa a alternativa. Eu tenho que saber fazer a prova. Letra C. A substituição da forma havia sido observada em teria sido observada. Ó, a substituição da forma havia sido observada por teria sido observada. Não prejudica o sentido? Prejudica. Ali eu preciso voltar ao texto? Não precisa voltar ao texto. Por que não precisa, gente? Porque, olha só, havia sido. Isso aqui, gente, é o mais que perfeito composto. Tinha sido, havia sido. É o pretérito mais que perfeito composto. Se eu boto teria, eu já tenho aí um futuro do pretérito que vai me indicar uma ideia hipotética, que aqui é uma ideia de certeza. Aline, mas como é que eu vou saber isso? Aí eu tenho que estudar o valor semântico dos verbos. Aí você precisa estudar o aspecto verbal. Se você estuda... Porque não adianta só estudar verbo, tem que saber semântica. Olha só, isso aqui é uma questão de semântica, não é uma questão necessariamente de interpretação de texto. A questão semântica, quando você estuda português, você tem que estudar morfologia, sintaxe e semântica. Aspecto verbal está dentro desse aspecto semântico, tá bom? Então, não pode, porque vai prejudicar. E ele diz aqui que não prejudica, combinado? A colocação do pronome oblíquo, ó, pronome oblíquo é gramática. A colocação do pronome oblíquo observada em ver-se-á é correta. Sim, é correta. E essa, ó, é correta. Essa mesóclise é restrita ao emprego do futuro do presente? Errado, não é restrita ao futuro do presente. Por quê? Porque o futuro do pretérito também admite a mesóclise, ok? Futuro do presente e futuro do pretérito. Então, está errada. Perceberam? Eu não perdi tempo analisando o texto para fazer a letra B, porque eu já estou eliminando. Aí eu vou para a letra E. Olha a letra E. O emprego do verbo auxiliar destacado em que não chegam a se reconstituir, ó, que não chegam a se reconstituir.
indica que haveria a possibilidade de a ação detonada pelo verbo principal ser concluída. Então, é esse verbo aqui, ó, tem que entender o que está sendo pedido. É esse verbo sublinhado, certo? Que vai indicar que haveria a possibilidade disso aqui, ó, acontecer. Gente, eu não preciso nem do texto. Eu não preciso do texto para fazer uma alternativa dessa. Isso é semântica pura. Se eu digo que não chegou a passar no concurso, é justamente o não chegar, esse chegar, é que vai indicar a possibilidade de o verbo passar a acontecer, certo? Mas se você ficar na dúvida, você vai ao texto, combinado? Então eu vou ao texto para a gente analisar a linha 3 e a linha 9, embora não haja necessidade, mas na dúvida você vai. Então eu tenho lá, linha 3, vamos lá, o meu não vai estar na linha 3 certinho, porque eu formatei a prova, tá? Mas o texto é lá, o irá resultar, não é isso? Tá aqui, ó, irá resultar. Ele diz que é inadequado. Então diz assim, ó, é um fenômeno demográfico e cultural de longa duração que acompanha os primeiros 200 anos da ocupação europeia e que irá resultar numa realidade. Isso é inadequado? Não, não é inadequado. Até porque ele quer dar uma ideia de certeza. Se ele fala iria resultar, ele parte para uma ideia hipotética. Olha, só de saber isso, está lá no enunciado. Irá resultar e iria resultar. Iria resultar, vai passar por uma ideia hipotética. Então, é claro que isso aqui está muito adequado, porque ele está trabalhando com certeza. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma certeza, é verbo no presente indicativo. É um fenômeno demográfico de longa duração que acompanha, só verbos de certeza, os primeiros 200 anos, que irá resultar numa realidade que havia sido observada. Então, é tudo no campo da certeza. Então, tá correto. Pronto, analisei essa e descobri que a outra sobrou. Certo? Certo? E a outra é na linha 9, que é o não chegam a... Eu não sei onde está. Ah, tá aqui. Que não chegam a se reconstituir. Presta atenção aqui, ó. O desaparecimento dos padrões adaptativos da população original que não chegam a se reconstituir. Ou seja, eles poderiam sim se reconstituir, mas não chegaram a fazer isso, beleza? Então, a alternativa é a nossa resposta. Número 3 é a letra E. Combinado? Número 4. A número 4, muita gente veio me perguntar sobre a número 4. Olha só. E ver-se-á mais adiante de que forma ele se deu, em conformidade com a norma padrão. Gente, olha só, é muito comum, eu até conversei sobre isso no inbox com algumas pessoas que me perguntaram. É muito comum a pessoa fazer questões da FCC no automático. E aí, quando ela percebe que a banca está te dando um termo, né, uma expressão, um segmento sublinhado, destacado, e pede a substituição, que a questão é sobre substituição, automaticamente a pessoa se preocupa mais com a semântica para saber se mudou o sentido do que com o que o enunciado está pedindo. Olha só, ele pede em conformidade com a norma padrão, galera. Não está falando nada de sentido. Então, quem errou essa questão é porque não prestou atenção no enunciado. É norma padrão. Então, eu tenho aqui, ó, de que forma ele se deu. Tá correto, agora vamos lá. Ele quer substituir. O modo que ele ocorreu tem um erro gramatical aqui. Porque, olha só, se eu digo que ver-se-á mais adiante, o modo deveria ser o modo que ocorreu. Esse ele aqui tá forçando uma barra. Porque, olha só, você concorda que o verbo ocorrer é verbo intransitivo? Então, o que ocorreu? O modo. O modo ocorreu. Certo? É como ocorreu. O modo que ocorreu. Agora, o modo que ele ocorreu, ele o que? Então, não dá. Não é a melhor substituição. Aí eu tenho lá, a feição que ele adquiriu, então, ver-se-á mais adiante. O que vai se ver, né? Ver-se-á mais adiante a afeição que ele adquiriu. Quem adquire, adquire alguma coisa, não é isso? Então, tá certinho aqui. Essa questão era para você analisar o quê? O emprego do pronome relativo, regência do verbo, a estrutura da frase, era isso. B de bola é a nossa resposta. Combinado?
os traços de que ele se revestiu. Aí você fala assim, ah, Aline, mas e aí? Qual é o problema aqui? O problema, aqui tá certinho, se revestiu de algo, tá vendo a regência? Ótimo. Mas olha só, eu não posso botar os traços, porque aqui eu tenho ver-se-á. Ver-se-á, quando eu falo ver-se-á, isso aqui é uma partícula passivadora, porque é o verbo ver. É o verbo ver no futuro, ó. Verá alguma coisa. É verbo transitivo direto. Se eu tenho partícula passivadora, alguma coisa será vista. E se eu boto isso aqui no plural, esse verbo teria que ser no plural. Ver-se-ão. Entenderam a questão? Então não pode. E aí eu tenho lá. Ver-se-á o perfil adotado a ele. Aí, olha só, se eu tenho o perfil adotado a ele, a melhor forma é o perfil adotado por ele, tá bom? E depois eu tenho o método por que ele se processou. Esse porquê está errado. É o método pelo qual. Então, aqui, deixa eu apagar essa bagunça. Aqui deveria ser porquê separado. É o ver-se-á, o método pelo qual se processou. Né? Porque quem se processa por alguma coisa, então teria que ser pronome relativo, então é separado. Não é porque junto. Porque junto equivale a pois. E a letra é uma benção, né, galera? Mas tá todo mundo entendendo, né? Então, letra número 4, B de bola. Combinado? Questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte. Palavras utilizadas no texto motivaram a frase que segue, que entretanto devem ser analisadas independente dele, a que se apresenta em conformidade com as normas de concordância. Olha só, um enunciado enorme, que já deixa a pessoa cansada, mas o mais importante é saber isso aqui, ó, questãozinha de concordância, gramática. Então, vamos lá. Letra A. Certamente podem ter havido. Tá ruim demais, né? Ah, Aline, mas eu tenho aqui muitas dúvidas. Mas, gente, vamos lá. Você tem locução verbal? Tem locução verbal. Qual é o verbo principal? É o verbo haver. O verbo haver é impessoal. É impessoal. Então, aqui é singular. É pode ter havido muitas dúvidas. É o verbo haver no sentido de existir. Não pode para o plural. Combinado? B de bola. Fenômenos demográficos e culturais, em qualquer época da história da humanidade, sempre pôde, ó, plural, singular. Não pode. Então, sempre puderam produzir, tá bom? Então, errado. Isso aqui está no singular e o sujeito está no plural. O capítulo evidencia, olha só, o capítulo evidencia, tá concordando, que vários aspectos da história indígena amazonense devem merecer. Quem é que deve merecer? Vários aspectos. Concordância perfeita. Ainda cuidadosa reflexão, porque apesar da curiosidade que suscita, muito dela ainda permanece obscuro. O que permanece obscuro? Muito dela. Perfeita. Letra C é a nossa resposta. Letra D. Grupos indígenas, ó, plural aqui, principalmente inserido isso aqui, ó, tá entre vírgula, eu nem perco meu tempo, tá? O verbo não vai estar aqui dentro. Então, ó, grupos indígenas, vem no singular? Não pode, ok? Teria que estar no plural. Letra E. Na letra E diz, adepto ou não desse entendimento sobre a formação de um extrato neo-indígena, especialistas, esses especialistas que são adeptos. Então, botou no singular, está errado, tá bom? É isso mesmo. Adeptos, especialistas em etnografia, muitos se dedicam, ó, que tá certo, mas aqui tá errado. Aline, mas eu nem prestei atenção nesse adepto, eu fui pro verbo. Gente, olha só, o enunciado falou em concordância. Se falar concordância, você tem que prestar atenção em tudo, concordância verbal e nominal. Combinado? Não pode procurar somente verbo. Se ela falasse concordância verbal, você ia procurar só verbo, certo? Bom, próximo texto para a questão 6 a 12. Então, eu vou ler o texto. 3 em cada 4 brasileiros se consideram católicos. Ó, 3 em cada 4 brasileiros se consideram católicos. Pelas contas do Censo 2000,
Para uma população total em torno de 170 milhões de habitantes, o Brasil entra no século XXI aproximadamente com 125 milhões de católicos declarados. Praticamente 3/4 da população residente total. Olha só, sublinha essas duas informações porque ele começou com essa informação dizendo de 3 em 4 e depois ele fala 3/4, certo? Então, resumir a ideia. Quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível a esse país, o maior e mais populoso da América Latina, continuar ostentando, lá no terceiro milênio, ainda será possível, né, a esse país continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos. Olha o dado estatístico aqui, beleza? Cientificamente controlados e rigorosamente isentos, sua histórica posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como o maior país católico do mundo. Tradicionalmente, auto-aplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da verdade, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e grau, que vão do contentamento envaidecido, sem ressalvas, ao lamento aborrecido, sem reservas, a plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com os dias contados. O que ele quer dizer aqui? Que o Brasil ele tem sofrido uma polarização, ok? Vamos entender isso. Quando a gente não entende uma coisa no texto, adiante, você vai entender, não desista, não fica lendo o mesmo parágrafo 1000 vezes, tá? O texto, ele acaba repetindo as ideias. Então, vamos lá. Presta atenção. Não obstante, a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das regiões no Brasil, não é mais possível, isso aqui é um juízo de valor, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer, não é mais possível desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Tá começando a esclarecer o que ele quis dizer aqui, de sofrer polarização. Visível a olho nu, mas não só, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente e comprovado a frio reiteradamente pelas estatistas censitárias. Esse lento vir a ser, ao mesmo tempo matemático e falastrão, vai pouco a pouco, então essa pesquisa do censo vai pouco a pouco desfigurando nosso velho semblante cultural com a introdução gradual, mas nem por isso menos corrosiva, de estranhamentos e distâncias, descontinuidades e respiros no batido ramerrão, do imaginário religioso nacional. Com efeito, hoje se assiste em nosso país a um vigoroso movimento de transição demográfico-religiosa, que já assumiu a forma de progressiva migração de contingentes católicos para outras religiões, migração, ou mesmo para nenhuma. Ou seja, apesar de existir essa pesquisa, apesar de 3/4 da população se considerar católica, há uma polarização, há uma migração de católico para outras religiões ou para nenhuma. É isso, a mensagem é essa, galera. Combinado? Bom, é legítimo afirmar no texto preste atenção. É legítimo afirmar no texto o argumento a favor da demonstração de que o Brasil deixará de ser em breve hegemonicamente católico. Então, esse argumento, presta atenção, esse argumento a favor dessa ideia, de que o Brasil deixará de ser em breve hegemonicamente católico, é sustentado pelos rigorosos dados de
recenseamento de 2000 mencionados pelo autor, não é uma contradição, isso aqui não é o que está no texto. Primeiro, ó, duas informações aqui. Essa informação aqui de que ele deixará em breve, né, essa hegemonia católica, não é o que está no texto. Olha o que está no texto. Vou apagar essa bagunça aqui, ó. O que está no texto é que nós temos o quê? 3/4 da população que ainda se considera o quê? Católica. E o texto diz que é possível. Então, quer dizer que no início do terceiro milênio ainda é possível sustentar, né? Ostentar o título de quê? De uma nação com hegemonia católica, que tem esse título aqui, né? De o maior país católico do mundo. Não fala que vai ser. Ah, Aline, mas aqui, ó, que alguém deve ter pensado, aqui diz que isso tá com dias contados. Mas olha só, presta atenção. Essa informação aqui, ó, de que é possível, né, ele continuar ostentando esse título de um país hegemonicamente católico, isso aqui é com base em estatística. Olha que está no texto, ó. É com fundamento em dados estatísticos. O censo prova isso aqui. Agora, essa parte aqui é uma visão que o autor levanta dizendo que há uma transição, que há uma polarização. Isso não é uma visão do censo. Então, aqui, ó, tá errado. Até porque ainda, ó, presta atenção. Além disso aqui estar errado, porque não diz que em breve vai deixar de ser, aqui diz que essa ideia aqui é sustentada pelo censo. Não. O censo diz que 3/4 da população é católica, ou se denomina católica, ponto. Isso é estatística. Se isso é uma verdade ou não, se a pessoa fala por falar, aí não vem o caso, o texto não me dá margem para especular esse ponto. Beleza? Letra B. É reconhecível, vamos lá, é reconhecível o ponto de vista favorável, vamos ver se há um ponto de vista favorável ao fato de os brasileiros assumirem-se como católicos em levantamento demográfico, assunção de identidade que legitima a preservação do título de maior país católico do mundo atribuído ao Brasil. Gente, olha só, o texto até mostra o quê? Que segundo o censo de 2000, 3/4 da população ainda é católica, beleza? Agora, é reconhecível o ponto de vista favorável? Gente, quando se fala em ponto de vista, eu penso em ponto de vista do autor, primeiro passo. Mas será que é isso que o autor mostra no texto dele? Não, ele diz não obstante. Existe uma ideia de contraste. Não obstante a permanência ininterrupta dessa nova. Então, apesar dessa. O que ele está querendo mostrar é que o Brasil ele é grande, ele tem uma estatura, uma desigualdade em tamanho e estatura das religiões no Brasil. Então, não é possível, isso aqui é segundo o autor, não é possível nos dias que correm desconhecer, eu preciso saber, por isso que eu falo, quando eu identifico a opinião do autor, eu marco por isso tem que marcar no dia da prova. Desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório, ok? Então ele não reconhece isso aqui, tá? Errado. Letra C. O emprego das aspas na expressão América Católica sinaliza que, por meio da ironia, o autor censura o apego dos brasileiros a títulos de supremacia, a adesão que ele nota, até mesmo quando se trata da religião. Primeiro que não é uma ironia, ok? Não é uma ironia. Quando ele fala América Católica, vamos lá, eu não lembro nem em que parte que está isso aqui no texto. Deixa eu apagar tudo para ver achar rápido aqui, achei. Olha só. Quer dizer que no início do terceiro milênio, ainda é possível a esse país o maior e mais populoso da América Católica. O que ele quer dizer é que há uma ênfase, ele está dando um destaque a essa informação, ele não necessariamente está sendo irônico, ele não está debochando isso aí. Não. Mas se ele bota entre aspas, eu posso pensar, né, eu até afirmo,
mas né, cada um pode analisar o texto à sua maneira, que isso aqui, de certa forma, é uma citação, é algo que não é dito por ele. Para ele falar isso é porque alguém já fez uma pesquisa, ó, uma dedução, fez uma pesquisa, da mesma forma que o censo fez para ver a quantidade de católico no Brasil, também fala de uma América católica. Então, é um predomínio do catolicismo na América como um todo. Isso aqui é para mostrar que isso aqui é uma outra voz. Alguém disse isso, tá bom? Então, não é uma ironia do autor. Eu tenho que saber identificar a ironia do autor. A ironia do autor é um juízo de valor, de certa forma, tá bom? Letra D. Admite-se a expressão o maior país católico do mundo, empregada pelos brasileiros. Então, admite-se essa expressão, empregada pelos brasileiros, se tem atribuído sentidos distintos, o que justifica o fato de o uso do título estar em extinção. Gente, olha só, o título não está em extinção. Já começa por aí. Em que momento que diz, mas fala que é velho? É velho no sentido de que há muito tempo ele carrega esse título, ok? Então, não diz, o texto não deixa claro que esse título, né, está em extinção, tá bom? Então, tá errado esse finalzinho aqui. A resposta é a letra E. Avalia-se que, sob o fato manifesto e contínuo dos brasileiros virem deixando a religião católica, ao migrar ou não, isso está no texto, para alguma outra, o superlativo que historicamente individualiza o Brasil do ponto de vista religioso está perdendo a razoabilidade. Ó. Isso não é tão racional assim, ó. Essa não é meio o que está acontecendo, não. Isso está no texto. Ele diz isso aqui, ó. Ele fala dessa progressiva migração aqui, certo? Para outras religiões. Ele diz que ele fala em transição demográfica religiosa. Olha quanta informação, tá? Mas, uma vez que trata-se de um processo que tem sido adexo, acompanhado atentamente, comprovado, esse lento vir a ser, ao mesmo tempo matemática, vai pouco a pouco desfigurando nosso velho semblante cultural. Vai desfigurando. Por quê? Não é bem assim. Então, ele está dizendo exatamente isso que está aqui na letra E. A letra E é exatamente isso, que as pessoas migram e esse superlativo. Que superlativo é esse? O maior país da América, né, o mais populoso. Isso vai perdendo. Qual foi a parte? É porque eu desmarquei no texto, mas ele fala que vai... tá aqui, ó. A plausibilidade desse superlativo identitário pode estar com seus dias contados. Tá? Mas ele não diz que acabou. Pode estar. É uma possibilidade. Beleza? Então, letra E, número 6, letra E. 7. No segundo parágrafo, a expressão quer dizer, então aqui quando ele fala quer dizer, introduz exposição mais detalhada. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui não precisa nem voltar ao texto, presta atenção. Quer dizer, introduz exposição mais detalhada do que se apresenta no primeiro parágrafo. Esclarecimento realizado sob o padrão da neutralidade científica. Neutralidade? Não há neutralidade no texto. Não há, tá bom? Você percebe que há ponto de vista nessa pesquisa, nesse estudo aí que foi feito, certo? Do autor. Tô falando do censo, não. Tá bom? Então, não tem neutralidade no texto. Eu de cara eliminei isso aqui. Mas se você quiser voltar ao texto, porque sempre tem aquela pessoa que quer voltar ao texto. Olha só. Isso aqui é uma pesquisa do censo, certo? E aí o autor, ele vai... Quer dizer que... Isso aqui já é o autor. É uma interferência do autor. Ele fala assim, ó, quer dizer que no início... Ainda é possível? Ainda é possível? Isso aqui é modalizador. O que é modalizador, galera? Eu sempre falo isso nas minhas aulas. Modalizador é uma palavra, uma expressão que indica o juízo de valor, a impressão pessoal do autor. Então, é possível, quer dizer, segundo essa pesquisa, é possível continuar ostentando. Então, aqui não tem neutralidade, tá bom? Não tem neutralidade. Bom,
Eu estava na questão 7, peraí. Então, errada a letra A. B de bola. Os segmentos cientificamente controlados e religiosamente isentos subordinam-se diretamente à palavra fundamento. Vamos lá, vou falar rapidinho sobre essa alternativa. Isso aqui realmente não dava para fazer sem voltar ao texto, tudo bem? Mas você faz isso de uma forma rápida se você souber o que é o processo de subordinação. Gente, processo de subordinação é quando uma palavra ela exerce função sintática sobre a outra. Eu vou repetir. Processo de subordinação é quando uma palavra exerce função sintática sobre a outra. Exemplo, quando eu digo isso aqui, ó, comprei um livro. Vamos lá. Melhorar essa letra porque ninguém merece, né? Não consigo melhorar muito não. Mas vamos lá. Comprei um livro. Vamos entender o que é processo de subordinação. Um livro é uma palavra que é exigida pelo verbo transitivo direto. É o meu objeto direto. Então, significa dizer que um livro, olha só, um livro é subordinado ao verbo comprar. Então, por quê? Porque o objeto, essa palavra, um livro, exerce função sintática em relação ao verbo. Então, um livro, qual é a função sintática do livro? Peraí, o que eu falei? Qual é a função sintática de um livro? Objeto direto. É o objeto direto do verbo comprar. Então, um livro é um termo subordinado ao verbo comprar. Entendeu? Isso é um processo de subordinação. Quando fala em subordinação, não é para pensar só em período composto, tá bom? Então, as funções sintáticas, elas são subordinadas às outras. Deu para entender isso? Então, outro exemplo aqui, ó. Vamos lá. A palavra um é um adjunto adnominal, certo? É uma outra função sintática. Adjunto adnominal está ligado ao verbo comprar? Não, está ligado ao quê? A palavra livro. Então um é subordinado a livro. Vocês entenderam isso? Um é subordinado ao livro. Isso é processo de subordinação. Subordinação é exatamente essa. Então, o que a letra B quer de você? Ela quer saber se esses dois elementos, cientificamente controlados e religiosamente isentos, são subordinados e subordinam diretamente a palavra fundamento. Vamos lá, será que essas duas palavras são subordinadas à mesma palavra? Aí realmente você precisa ir ao texto, tá bom? Eu não lembro onde está isso aqui, é segundo parágrafo, vou tentar achar rapidinho, porque eu sou péssima para achar as coisas no parágrafo quando tá ainda mais formatado assim. Então vamos lá. Já achei, ó. Eu tô rápida hoje, ó. Cientificamente controlados e religiosamente isentos. Olha que interessante. Aqui, ó. Vocês estão vendo que essas duas palavras estão ligadas pelo E? Maravilha. Se você tem duas expressões ligadas pela conjunção E, você já vai partir do princípio de que essas duas expressões são coordenadas. Então, elas são equivalentes. Significa que elas têm a mesma função sintática, combinado? Elas têm a mesma função sintática. Agora, resta saber se esses dois termos, os dois, são subordinados à palavra fundamento. Vamos lá. Aí eu tenho. Quer dizer que o maior, né? Vamos lá. Ainda é possível a esse país continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos cientificamente controlados. Gente, cientificamente controlado está ligado à palavra a dados estatísticos, certo? Tanto é que dados estatísticos está no plural. Cientificamente controlados também está no plural. Isentos também. Então, são os dados estatísticos que são controlados e os dados estatísticos eles são isentos. Então, essas duas expressões não estão subordinadas à palavra fundamento. Elas estão subordinadas a dados estatísticos. Deu para entender? Beleza. Bom. Letra C. O emprego
de um dia sugere que a ideia de desgastado, atribuída à palavra título, teve breve duração? Gente, nada a ver. Nada a ver. Vamos lá. Primeiro que esse um dia não é no sentido de um único dia, tá? É no sentido muito mais amplo. Quando ele fala assim, que um dia teve o título, eu vou até voltar ao texto, eu nem sei onde que tá. Um dia e desgastado, né? Um dia recebeu. Em uma determinada época recebeu. Acho que não precisa nem mais voltar ao texto, né? Então, é porque eu não lembro qual é a frase, mas é alguma coisa relacionada a isso. Um dia recebeu. Aqui, ó. O país, a posição de nação com hegemonia católica, que um dia lhe valeu o título tal. E numa determinada época, que eu não sei nem que dia foi esse, perceberam? Então, esse um dia não é uma ideia precisa de um tempo breve, curto, não. Um dia, uma época, tá? Uma determinada época. Então, não tá errado. Letra D. A caracterização de conotações. Olha essa letra D, presta atenção. A caracterização de conotações evidencia, esse conotações devia estar destacado na prova de vocês, vai estar, tá? Tá em itálico, porque essa palavra foi tirada do texto. A caracterização de conotações evidencia que os brasileiros, ainda que possam manifestar emoções antagônicas ao fazer uso da qualificação o maior país católico do mundo, o fazem com a mesma intensa adesão ao seu particular sentimento. Gente, eu vou ser muito sincera, tá bom? Quando eu fiz a questão número 7, eu vou falar porque eu falo mesmo, eu sou dessas. Gente, eu só acertei a questão número 7 porque eu fiz por eliminação. Gente, essa letra D, eu achei de uma viagem, sabe? Mas eu só tenho certeza de que ela é a resposta. Vou até marcar aqui, ela é a resposta. Mas por quê? Eu até cheguei a comentar isso no Face outro dia, quando me perguntaram sobre prova. Esse texto, ele deu mais trabalho. Esse texto me deu mais trabalho para fazer a análise das questões. E eu faço uma análise mais demorada para poder entender a banca, entender o gabarito e poder explicar para vocês. E a resposta que eu tenho para dar para vocês hoje é que, assim, eu tive mais firmeza nessa letra D por conta de eliminação. E às vezes isso vai acontecer. Eu já falei isso várias vezes em sala de aula. Às vezes é por eliminação que a gente acerta uma questão de interpretação. Porque uma extrapolou, a outra restringiu, a outra não tem nada a ver, tá bom? E fora que essa questão aqui é uma questão de semântica e de gramática misturada, porque a letra B é de gramática, tá bom? Então, quando ele fala assim, a caracterização de conotações. Lá no texto, no segundo parágrafo, quando ele fala a palavra conotações, ele fala isso aqui, ó, quer ver? Onde que tá a palavra conotações? Deixa eu apagar tudo para ver se eu acho mais rápido. Nem tô achando. Achei. Olha só o que ele diz, ó. Que fez a pesquisa e falou que no terceiro milênio ainda é possível a esse país continuar ostentando com fundamento em dados estatísticos controlados e isentos de sua história, posição de nação com hegemonia católica que um dia lhe valeu o desgastado título que o aclama como o maior país católico. Desgastado título. Olha que interessante. Isso aqui é um juízo de valor. Desgastado título que o aclama como o maior país católico do mundo. Tradicionalmente, auto-aplicado por seus habitantes em conotações que, a bem da verdade, que na verdade sofrem polarizações. Então, isso aqui já me dá um pouquinho de entendimento, o que ele quer dizer com conotações. Cada um vai interpretar a sua maneira, ok? Então, a letra D, cadê? Questão número 7. Essa caracterização de conotações evidencia que os brasileiros, ainda que possam manifestar emoções antagônicas, cada um pode pensar de uma forma, tá? Ao fazer uso da qualificação o maior país católico do mundo, o fazem, então acabam fazendo, né?
com a mesma intensa adesão ao seu particular sentimento. Com toda sinceridade, esse finalzinho aqui eu não consegui achar muito embasamento no texto, certo? Porque, na verdade, tem essa coisa de cada um interpretar a sua maneira. Isso está no texto. Agora, com a intensa adesão, sofrem polarizações e inflexões de toda espécie e que vão contentamento envaidecido, sem ressalvas ao lamento aborrecido, sem reservas. E aí, essa ideia do maior, ele acaba o quê? Estando com os seus dias contados. Mas, então vamos lá. Porque a pessoa fala assim, então se não está tão claro, vai ter como anular ou a banca vai... Cara, com toda sinceridade, não acredito em anulação, em possibilidade de... Por quê? Porque todas estão muito erradas, tá bom? Então você consegue, por eliminação, ver que a letra D, que é o gabarito da banca, tem realmente essa ideia de cada um vai defender, vai ver a sua forma... Por isso que ele fala emoções antagônicas, cada um vai à sua maneira. E a letra E? A letra E diz o seguinte, o emprego da expressão a bem da verdade sinaliza, então, a bem da verdade sinaliza a introdução de uma específica correção, retificação, não é uma retificação. Quando ele fala a bem da verdade, o que ele quer dizer que a verdade é essa, sinceramente é isso que acontece, tá? Então ele não está fazendo uma retificação que remete diretamente ao segmento, à sua história, à hegemonia. Então não é, na verdade, eu estou falando a bem da verdade, na verdade, sinceramente, ele vai esclarecer aqui, ó. Então esse título tradicionalmente auto-aplicado por seus habitantes em conotações que, sinceramente, na grande verdade, sofrem polarizações. Então, sim, a letra D, para mim, eu só vejo como possível por conta disso aqui, sofrem polarizações, inflexões de toda espécie e grau. Por quê? Porque polarização é o seguinte, eu vou relativizar, eu vou polarizar, pode ser isso, pode não ser aquilo, então acaba dando margem a uma opinião que é antagônica, que é o que diz a letra D, tudo bem? E a letra E não é uma retificação. Bom, número 8, eu tenho ali, ó. Considerando o trecho acima, aí perceberam que eu até pulei aqui o segmento, porque primeiro eu tenho que saber o que a banca está pedindo. Eu foco no enunciado, que é o comando, e depois eu faço a consulta. Considerado o trecho acima, no contexto que está inserido, é apropriado afirmar. Então, olha só, o que ele quer? Ele quer que você faça uma análise desse segmento aqui. Só que, gente, isso é muito comum. A pessoa acha que vai analisar só aquilo ali, só que é no contexto em que está inserido. Combinado? Então, cuidado com isso aqui. Então, eu tenho lá, ó. Não obstante a permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das religiões no Brasil, não é mais possível, nos dias que correm, desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório, visível a olho nu. As incontestes, então vamos lá, as incontestes desigualdades estruturais do Brasil impossibilitam leituras mais pontuais e consistentes acerca da vida dos brasileiros, principalmente no que se refere a seus hábitos religiosos. Gente, olha só, isso aqui, olha só, quando ele diz que essa desigualdade, em contexto, ou seja, essa forma de contestar, né, de ser desigual, né? Essa desigualdade, ela vai impossibilitar uma leitura mais pontual e consistente. Não tem isso aqui, eu não posso fazer essa análise aqui não, gente, não posso. Ele diz que, não obstante a permanência ininterrupta, ele diz exatamente aqui, ó, não é mais possível, olha que interessante, não é mais possível, nos dias que ocorre, desconsiderar. Se não é mais possível desconsiderar, e ele diz que é notório, olha as informações do texto, e aqui diz que impossibilita uma leitura mais pontual e consistente, não, ele foi bem pontual. Ele diz que não é possível desconsiderar o quê?
que a sociedade está passando por um processo de transição. E isso é notório, ou seja, se é notório, qualquer um pode perceber, tá bom? Você pode não concordar, mas você vai perceber que há uma transição. Então, tá errado isso aqui. Letra B. A inclusão de uma vírgula depois de não obstante, então ele quer uma vírgula aqui, depois de não obstante. Mantém a correção e a clareza? Não, não mantém a correção. Visto que o emprego desse sinal de pontuação, ele é facultativo. Gente, olha só. O não obstante aqui, ele está com sentido concessivo. Apesar disso, eu não vou colocar a vírgula aqui, ó. Não, porque faz de conta que você está botando um embora. Se você coloca o embora aqui, você vai botar vírgula depois do embora? Não, então para que você vai botar o vírgula depois desse não obstante? Tá bom? Aline, mas seria uma vírgula facultativa? Olha, poderia até, de repente, ser uma estilística. Mas aqui, quando ele fala... Vou apagar aqui, ó. Quando ele fala não obstante a permanência, é quase que isso aqui, ó. Apesar da permanência. Presta atenção. Quando você fala apesar da permanência, você poder fazer isso aqui, ó. Apesar de, vírgula, a permanência. Não dá, porque tá ligado. Então, é apesar da permanência, não obstante a permanência. Então, essa vírgula aqui, ó, vai separar essas duas palavras aqui, ó, que, de certa forma, estão ligadas numa semântica. Então, ó, pra mim, isso aqui não dá, não rola. Beleza? Letra C. Em permanência ininterrupta da enorme desigualdade em tamanho e estatura das religiões brasileiras, a substituição de ininterrupta por intermitente mantém o sentido original da frase? Não, vai alterar o sentido, ok? Vai alterar. Ininterrupta, presta atenção, ininterrupta é porque não interrompe, não vai interromper. E aqui, ó, de certa forma, haverá algumas interrupções, tá bom? Letra D. A expressão nos dias que ocorrem expressa um fator condicionante. Eu adorei essa daqui. Essa daqui você precisa ler com muito cuidado para entender por que foi o gabarito, tá? Vamos lá. É muito comum a pessoa achar que por ser condicionante, automaticamente eu vou ter que colocar uma conjunção condicional. Não é bem assim, tá? Não é assim, caso isso. Cuidado, condicionante, eu não posso automaticamente associar a minha ideia somente a uma conjunção condicional. Eu tenho que entender o sentido. E quando ele diz o seguinte, ó, não é possível, olha só, não é possível, nos dias que ocorrem, desconhecer que a sociedade está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Ou seja, é exatamente nesse tempo, nessa atualidade, nos dias que isso aqui acontece. E essa expressão, ela expressa-se um fator, uma causa condicionante. Então, por conta dessa transição atual, por conta dessa atualidade, eu não posso desconhecer. Talvez se fosse numa outra época, mas é nos dias que ocorrem. É nesses dias que ocorrem. Então, leia dessa forma, ó. Não é mais possível, nesses dias, exatamente nesses dias, desconsiderar tal coisa. Então, esses dias, essa ideia temporal, ela acaba sendo condicionante, por quê? Porque ela é relevante. Então, cuidado, não é porque você não vai conseguir encaixar o caso. Caso dos dias, não é isso, tá? Não é esse tipo, é condicionante no sentido de ser, acaba sendo determinante, é um fator condicionante, é a razão. Vocês tinham que se preocupar mais com a palavra fator, porque fator é uma causa, é uma razão. Então, a atualidade é sim um fator condicionante, tá bom? Então, cara, eu adorei essa daí, eu adorei essa letra D. E a letra E? A locução verbal em que está presente o gerúndio, olha, muito bom isso aqui, valor semântico de verbo no gerúndio. O presente do gerúndio
indica uma ação durativa em tempo não marcado, eu nem perco meu tempo em ler o texto, mas eu vou ler para você. Mas olha só, o presente indicativo do gerúndio, desculpa, uma ação durativa, se ele tivesse colocado uma ação em processo, algo que está acontecendo, se processando, mas não foi o que ele falou. Então, aqui ele diz que ele indica uma ação durativa, em tempo não marcado. Olha só, onde está aqui? Está passando. Esse gerúndio está como verbo principal de uma locução que está no presente. Então, está passando, é algo momentâneo. Então, como que é não marcado no tempo? Não posso analisar o gerúndio sozinho, porque ele faz parte de uma locução verbal. Combinado? Beleza. 9. 9 diz o seguinte: propõe-se reescrever o trecho acima, eliminando o ponto final e iniciando a frase por trata-se de um processo. Uma formulação aceitável por não prejudicar o sentido e a correção. Gente, eu vou direto para a correção gramatical, tá? Deixa o sentido para a última análise, beleza? Deve conter o seguinte segmento. Aí eu tenho ali, ó, visível a olho nu, mas não só. Observe que eu tenho aqui o mas não só, que é uma ideia aditiva. Então, mas não só olho nu, né? Mas, ó, não só, mas também, ó, não só, mas também. Tem um implícito aí de um mais também. Cara, eu matei a questão por causa disso. Vocês acreditam? Então, ó, aí eu tenho ali, ó, trata-se de um processo. Outra coisa que me fez matar a questão. Você tá vendo que começou com... Também eu tenho aqui, ó, o mais. Aliás, deixa eu tirar aqui, ó. O mais. O mais é uma conjunção que está dentro dessa oração aqui de tratar-se de um processo, certo? Então, eu tenho lá mais e o verbo tratar-se. Trata-se de alguma coisa, certo? Ele está aqui dentro. E aí, o que a banca te deu? A banca te deu como gabarito o ainda que. Por que o ainda que? Porque ele pediu, gente, a banca pediu para você reescrever, você vai tirar o ponto final, certo? Você vai tirar esse ponto final e vai começar por esse verbo aqui, trata-se de. Então, se aqui eu tenho mais... Mas olha só, é uma adversativa, é uma oposição ao que foi falado anteriormente, certo? Então, se eu vou começar com trata-se, a minha conjunção de oposição tem que entrar em algum lugar. Se ela saiu mais daqui, ela vai ter que entrar na outra oração, certo? Que é o visível a olho nu. Mas eu não posso colocar o mais, por isso que não pode ser o entretanto. Quem marcou o entretanto não pode. Eu não posso tirar o mais de uma oração e colocar na outra o mais, porém, contudo, eu não posso pegar uma conjunção adversativa de uma oração e passar para outra oração, porque vai alterar o sentido, combinado? Então, se eu tiro mais... Por que eu vou ter que tirar o mais? Porque ele mandou você começar por esse trata-se de um processo. Se vai começar por aqui, não tem conjunção aqui, tem que entrar conjunção em outro lugar. E se a ideia é de oposição, você tem que trocar pela conjunção concessiva. Sempre assim, ok? Por isso que é o ainda que. Ainda que também, porque não só a olho nu. Então, ainda que também seja visível a olho nu. Esse não só marca o implícito de uma ideia de também. Por quê? Quando eu falo só, olha que interessante, a palavra só é restritiva. Só Pedro foi. Só ele foi. Não só Pedro significa que outra pessoa também foi. Beleza? Então, a letra A. Você só poderia ficar entre a letra A e a letra D, por conta da ideia de oposição. Então, deixa eu te marcar aqui, ó, por conta da ideia de... Meu Deus, toda hora meu material cai. Olha só. O mais.
existe a ideia de oposição. Então, você vai separar a letra A e a letra D. A medida que, a medida que é a ideia de causa, não tem ideia de causa. Pois, quando o meu pois, ele está entre vírgula, a ideia de conclusão. E depois eu tenho aqui, quando é a ideia de tempo. Acabou, eu não vou perder tempo com isso aqui, não. Eu vou analisar o quê? A ideia de oposição. Geralmente a pessoa marca a letra D porque, olha, mas, eu vou substituir por mais, porém, contudo, todavia. Gente, olha só. Você só pode, se você tem uma frase assim, ó. Deixa eu pegar aqui um espaço. Olha só, se você tem uma frase assim, ó. Pedro corre, mas não cansa. Você só pode substituir por outra conjunção adversativa, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, se você substituir somente a conjunção. Então, aqui eu posso colocar o porém, porque vai estar tudo dentro da mesma oração. Aí eu posso fazer isso aqui, tá bom? Mas não foi o que a banca pediu. O que a banca pediu? A banca pediu para você fazer exatamente isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma ideia de oposição, certo? Beleza. Mas ela pediu para você começar a frase por isso aqui. Então, não cansa. Você não pode colocar o mais, ou porém, ou entanto, não pode colocar o mais aqui no verbo correr. Mas corre. Não pode. Se você quer estabelecer a mesma relação de oposição, você tem que colocar o quê? Embora. Então, você vai colocar o quê? O embora. Não cansa. Pedro não cansa. Embora corra. Ainda que corra, não cansa, tá bom? É sempre essa relação. Por isso que a resposta é a letra A. Eu amo. A FCC vem fazendo esse tipo de questão, ó, há muito tempo. Mas há muito tempo, coisa de anos, ela faz esse tipo de reescritura, que coloca o mais e te dá como resposta o ainda que. Por quê? Porque está mudando de oração. Está invertendo. Beleza? Bom, questão 10. A única alternativa incorreta sobre o trecho acima transcrito em seu contexto é. Então, vamos lá. A única incorreta. A expressão visível a olho nu. Eu não tô lendo, gente, porque é o mesmo segmento da questão anterior. Eu não perco meu tempo, não, tá? Tá tudo fresquinho na minha cabeça. Então, olha só. A expressão visível a olho nu, que constitui caracterização da palavra que a antecede, dá oportunidade para que se introduza outro argumento a favor da ideia expressa por notório. Gente, olha só. Preste atenção, ele quer a errada. Então, tudo vai estar certo. Vamos lá. Quando ele coloca assim, visível a olho nu, isso aqui caracteriza, né? Que constitui a caracterização da palavra que a antecede. Visível a olho nu é exatamente em relação ao que foi falado anteriormente, certo? Essa transição, visível a olho nu. Beleza? Até aqui tá batendo. E dá oportunidade para que se introduza outro argumento a favor da ideia expressa por notório. Beleza. E é o que está dizendo lá, exatamente isso, tá? Eu vou voltar aqui o texto para mostrar para você. Não é possível, desconhecer que a sociedade brasileira está passando por um processo de transição religiosa que é notório. Ou seja, visível a olho nu. Tá lindo, é exatamente isso, tá certo, ok? Certíssima questão número 10. Vamos lá, B de bola. B de bola diz o seguinte. Então, aqui está correto, eu quero a errada. Se o assunto fosse, né? Se o assunto fosse não um processo, mas processos, a correção exigiria a forma se tratam de... Cara, isso aqui é uma coisa que... Não preciso nem perder meu tempo. Eu já marquei isso aqui, ó. Acabou, não faço mais nada. Tem até um aluno meu que falou isso.
Aline, quando eu vi o tratam-se ali, não dá, gente. É o verbo tratar-se de. Olha a preposição. Então, eu não posso colocar esse verbo no plural. Eu só posso colocar verbo no plural quando eu tenho se, quando é partícula passivadora, que não é o caso aqui. Trata-se de assuntos. Trata-se de processos. Eu não posso colocar aqui, tá bom? É um PIS. Então, o verbo é sempre no singular. Acabou, já achei a errada. Esse é o erro. Tudo bem? Bom, todas as outras estão corretas. Combinado? O verbo haver na frase está empregado como indica o seguinte verbete do dicionário: transitivo direto e impessoal. Certo? Então, eu tenho lá há décadas. Tá batendo. Transitivo direto e impessoal. Transcorrido, né? Ter transcorrido ou tempo decorrido. Perfeito, é esse o sentido. Há décadas, há anos, é no sentido de tempo decorrido. Letra D. Transpondo a voz passiva presente na frase para a voz ativa, a forma correta a ser grafada é tem acompanhado. Sim, olha aqui, ó. Tem sido acompanhado. Olha aqui, tem sido acompanhado pelas estatísticas. Olha aqui o meu agente da passiva no plural. O agente da passiva está no plural, então na hora de passar para a voz ativa, esse verbo tem que concordar com o sujeito. Então, tem acompanhado, beleza? A retirada da vírgula após a palavra reiteradamente prejudica o sentido original da frase? Olha aqui, reiteradamente. Onde que tá? Aqui, ó. Prejudica. Ele diz que prejudica o sentido original. Prejudica por quê? Se você for prestar atenção, isso aqui tudo, ó, e comprovado a frio reiteradamente. Isso está isolado por vírgula. A ideia é, uma vez que se trata de um processo que tem sido há décadas acompanhado atentamente pelas estatísticas censitárias, certo? Tanto é que isso aqui é o agente da passiva desse verbo. Só que o autor, ele colocou entre vírgulas o quê? Uma ideia e comprovado a frio reiteradamente. Se você tira, vai alterar significativamente o sentido da frase original, porque o sentido é para dizer que foi acompanhado pelas estatísticas. Se eu tiro, aí vai parecer que só que aqui ele só quis enfatizar que é comprovado a frio reiteradamente. Se eu tiro, eu posso pensar que ele vai ser um agente da passiva somente em relação a isso aqui, ó. E comprovado a frio reiteradamente pelas estatísticas. Não, o agente da passiva tem acompanhado. As estatísticas têm acompanhado. E comprovado a frio reiteradamente. É mais ou menos esse sentido. Vai ter um leve prejuízo, sim, tá? Até porque isso aqui tudo está entre vírgula. Vou tirar uma. Então, que eu tirasse tudo, né? Mas, enfim. Mas, na dúvida, que não tem nem como ter, a letra B está maravilhosa. Erradíssima. Número 11. Número 11 diz o seguinte: o segmento do texto que está traduzido de maneira a não prejudicar o sentido original. Gente, é aquela que eu costumo chamar de tecla SAP, né? Eu vou lá e leio uma palavra, ver se a outra combina, enfim, é uma questão bem tranquila mesmo. E não tem muita estratégia, não, é leitura mesmo. Então eu vou lá, ó. Esse lento vira a ser. E aí eu tenho que lento, e aí ele me deu a fugaz. Fugaz é rápido, é breve, ligeiro, já alterou o sentido. B de bola. Ao mesmo tempo matemático e falastrão. Simultaneamente preciso e de superlativa eficiência, ó. Falastrão é quase que um fanfarrão, né? Aquele que fala demais, fala, mas não é superlativa eficiência. Não tem esse juízo de valor aqui, não, eficiência, tá bom? Até porque quando ele fala assim, ele é um falastrão, é como se ele falasse, mas não comprovasse muita coisa, tá bom? Letra C. Vai pouco a pouco desfigurando o nosso velho semblante cultural. Vai paulativamente atualizando, desfigurando, não necessariamente é
atualizando. E outra, velho não é no sentido de antiquado, saiu da moda, não é, tá? É um velho semblante, já é um antigo semblante, é algo que já tem há bastante tempo, beleza? Letra D. No batido ramerrão do imaginário religioso nacional. Na surrada e monótona repetição do imaginário religioso nacional. Aí tu vai pensar no dia da tua prova, rapaz, não sei o que é isso aqui, né? Tá, surrada e monótona, tranquila. Mas aí, se tu não sabe o que é isso aqui, vai na frase, vai lá no contexto, que você vai ver que quando você substitui por tudo isso aqui, lá no texto, a mensagem é exatamente essa, é isso aqui que ele quer dizer. A banca só tá te ajudando e tá apertando a tecla SAP, tá? No batido, ramerrão do imaginário, ou seja, no batido, daquela coisa que é uma ideia só, ok? Surrada e monótona, repetição, ok? O próprio batido já dá essa ideia, né? Disso já tá batido, já. Então, dá pra fazer, galera. Não vem de desespero porque dá pra fazer. E a letra E, muda. E aí fica fácil, porque ele diz que é uma introdução gradual. E ele diz que é pontual. Gradual, pensa em gradativo, é aos poucos. Pontual é num determinado momento, é numa ideia precisa. É pontual, é em ponto. Então não dá. Então você consegue fazer a questão, tudo bem, pessoal? Ainda que você não saiba o significado, sabe aquele significado preciso? Mas você consegue no contexto, beleza? Bom, questão número 12 diz o seguinte. A assertiva que a gramática normativa aprova é. Gente, questãozinha de gramática. Questão de gramática. Diz o seguinte. O pronome destacado em 3 em cada 4 brasileiros, essa questão aqui, vou até falar, essa questão aqui, que algumas pessoas vieram me perguntar se era caso de anulação, enfim, eu até fiz um comentário sobre isso no Face, inclusive um professor fez um comentário, eu compartilhei eu compartilhei o comentário dele na minha página do Face. Na verdade, nem foi na página, foi no perfil pessoal mesmo. Enfim, é aquela história. Pode até entrar com recurso, aliás, vale até a tentativa, né? Quando estava ainda na época, tanto que eu fiz questão de botar no Face, que agora é óbvio, já passou o prazo, mas, sei lá, eu analisei de um jeito que eu acho que foi assim que a banca analisou, tá bom? Por isso que quando eu fiz, eu não vi nada que possa, enfim. Mas quem tentou aí o recurso, boa sorte, tomara que você consiga, enfim. Ou não, sei lá, não sei nem o que falar. Vamos lá, número 12. A assertiva que a gramática normativa aprova é a gramática normativa. Então, é questão de gramática, essa questão aqui, ó. O pronome destacado em 3 em cada 4 brasileiros se consideram católicos, determina que se entenda a frase como equivalente a 3 em cada 4 brasileiros são considerados católicos. Aí tem gente que pensou assim, Aline, mas será que eu posso pensar nesse ser como uma voz passiva? Então eu falo que 3 se consideram, é porque eles são considerados? Não. Cuidado, porque às vezes você vai pensar que é, mas não é. Porque se eu falo assim, ó, eu me considero, é porque eu considero a mim mesma. É uma consideração que eu faço. E se eu digo que me consideram, percebeu? Me consideram, pô, aí parece que eu sou avaliada pelo outro. E aqui foi uma pesquisa, olha o texto. A pessoa se intitulou católica, então elas se consideram, elas não foram consideradas católicas. Então, tá errado, ok? B. A função do pronome esse restringe significa que ele vai ter somente esse papel. A sinalizar que o país referido é aquele que vem anunciado logo em seguida como o maior... Gente, ele até sim faz uma referência a isso aqui, o maior e mais populoso, mas ele não se restringe a isso, até porque foi falado anteriormente. Foi falado do Brasil. Esse país... Tá bom? Então, esse país já foi falado anteriormente. Então, esse pronome aqui, ele antes de fazer uma referência a isso aqui, porque isso aqui, na verdade, explica o título do país,
Ele é anafórico, ele retoma o que foi falado anteriormente, tá bom? C. O lhe. Esse lhe, esse pronome destacado, ele tem um sentido possessivo, como em colocou-lhe no dedo a aliança prometida. Gente, olha só, ele não tem valor possessivo porque ele não é um adjunto adnominal. Então, quando ele fala assim, ó, em que um dia lhe valeu o desgastado, então, valeu o desgastado a ele. É um objeto indireto, então não tem valor de posse. Colocou-lhe no dedo, aí sim, colocou no dedo dele ou dela, aí aqui tem, mas aqui não tem. Combinado? D de dado. Se, em vez da caracterização original do processo, houvesse uma outra formulação, ela estaria correta, por exemplo, assim, ó, se trata de um processo cujo desfecho dependerão. Olha só. Vamos lá. Primeiro, que eu tenho isso aqui, ó. Quem depende, depende de alguma coisa, né? Aí fala assim, mas eu posso pensar que várias religiões dependerão, que podem fazer essa análise, né? Trata-se de um processo cujo desfecho dependerão várias religiões. Várias religiões dependerão. Quem depende, depende de alguma coisa. Então, ó, de cujo. Tá? Então, não é dependerão de várias, mas sujeito, porque tá vendo que o verbo tá no plural? Várias religiões dependerão de alguma coisa. Cadê o de? Então, tá faltando aqui, tá? Letra E. Resposta. Então, vamos lá. Olha aqui. Em que um dia lhe valeu o desgastado Tito que o aclama como o maior país católico do mundo. O pronome destacado, esse o, pode ser substituído por a ele, sem prejuízo do sentido e da correção original. Então, olha só, vamos lá falar sobre isso daqui. Isso aqui é um objeto direto. Quando ele fala a ele, isso aqui é uma preposição, certo? Gramaticalmente, não há problema. Gramaticalmente, não há problema. Porque, na verdade, ele fala que o aclama a ele só está tirando de um objeto direto para um objeto direto preposicionado. Certo? Esse é o sentido. Então, não tem erro gramatical, tá bom? As duas formas são aceitáveis na norma culta. A questão é isso aqui, ó, sem prejuízo do sentido. Sinceramente, eu não vejo prejuízo de sentido. Não vejo. Ainda que o objeto direto ele tenha um valor estilístico e ele tem várias justificativas, ele pode ser usado para tirar ambiguidade. Não é o caso aqui, não tem ambiguidade, tá bom? Porque o aclama, como falando em relação ao país, não tem ambiguidade. Então, assim, o objeto direto preposicionado, ele pode ter vários motivos, certo? Um deles é para tirar a ambiguidade. Pode ter um valor estilístico, mas pode ser também para dar uma ênfase. Por exemplo, por isso que quando eu fiz a análise, eu não vejo como uma possibilidade de anulação, embora o ponto de vista do professor a que eu me referi, né, que eu até coloquei no Face, tem todo um fundamento ali na explicação dele, tá? Mas olha a análise que eu faço, que eu acredito, eu acho que a banca pensou dessa forma, tá bom? Então não há erro gramatical e eu não vejo prejuízo no sentido, porque se eu digo isso aqui, ó, eu amo Deus e eu amo a Deus, não há prejuízo de sentido. Não há. Isso aqui é meramente estilístico. Esse objeto direto preposicionado, ele é meramente estilístico. Ele não é, olha só, ele não é um objeto direto preposicionado para tirar uma ambiguidade. Não, porque não tem ambiguidade. Eu, sujeito, e objeto direto, a Deus. Só que aqui é um objeto direto preposicionado. Eu posso colocar isso aqui? Posso. E será que eu realmente alterei, trouxe um prejuízo ao sentido? Não, eu só estou dando mais destaque. Eu só estou dizendo que eu amo Deus ou eu amo a Deus. É só uma questão mesmo estilística. Mas eu não vejo como um prejuízo de sentido, tá bom? Por isso que eu não vi
quando eu fiz a análise, mas fiz questão de compartilhar o ponto de vista de outro professor, porque vai que, o meu pensamento é sempre esse, vai que, né? De repente cola. Não estou dizendo que o professor esteja errado, não. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal, tá? Só estou dizendo que eu acho que foi em cima disso aqui que a banca raciocinou. Não há um prejuízo, porque não muda o sentido. Falar que aclama o país ou aclama a ele, porque não alterou necessariamente o sentido, tá bom? Bom, essa é a minha análise. Questão número 13. A questão número 13 diz o seguinte: a redação em que as ideias estão expostas de modo claro e correto. Vamos lá. Era uma casa que, ao redor, todos conheciam... Gente, claro e correto. Se você não achar erro gramatical, você vê se a frase tem clareza, tá bom? Se ela faz muito sentido. Olha só. Era uma casa que, ao redor, todos conheciam a história dos últimos moradores. Eu vou parar aí. Vocês concordam que esse que tem cara, né, de ser um pronome relativo? Tem cara, né? Porque eu achei essa frase tão mal estruturada que é até complicado. Olha só. Era uma casa que, ao redor... Então, ao redor da casa, será que seria isso? Tá faltando alguma coisa aqui. Então, vamos lá. Todos, vamos analisar isso aqui, ó. Todos conheciam a história dos últimos moradores. E onde que eu consigo encaixar isso aqui, gente? Eu não consigo. Talvez se fosse assim, ó. Era uma casa cujos últimos moradores conheciam a história. Eu não sei, tá, tem problemas de estrutura aqui, tá? Isso aqui pra mim não fez sentido algum. Não dá nem pra ler, tá bom? Porque eu não consigo. Era uma casa que ao redor da casa, tá? E todos conheciam ao redor da casa. Qual é o link que a gente faz com essa estrutura aqui? Não tem link algum, tá horroroso isso aqui, tão... Deus nos acuda. B de bola. Várias técnicas práticas foram desenvolvidas desde muitos anos a fim de coleta. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, a fim de coleta? Como que é assim, a fim de coleta? Ou é a fim de coletar, é a fim de coletar, né? A fim de coleta. Então, várias técnicas práticas foram desenvolvidas desde muitos anos a fim de coletar informações. A fim de coleta de informações não faz sentido. Não foi uma boa estrutura aqui, não. Uma boa escolha, não. Tá bom? D de dado. Diante de uma trajetória tão movimentada e desafiadora, diante de uma trajetória tão movimentada e desafiadora, só se pode, essa vírgula tá correta aqui, tá? Então, diante disso, só se pode, na verdade, admirar a constância com que os refugiados souberam preservar sua coesão e os pequenos rituais que o fortaleciam. Não há nenhum erro, tá tudo claro, tá tudo direitinho, tá lindo. Quanto ao futuro do projeto recém-anunciado e delineado por especialista da área, situado entre os interesses dos donos da terra e dos assalariados, é evidentemente impossível prever. Gente, olha só. Quanto a isso, olha a análise que eu faço aqui, Quanto a isso, então vamos separar aqui, Quanto ao futuro do projeto recém-anunciado e delineado por especialista da área, quanto a isso, aí depois eu tenho lá, situado entre os interesses, então eu vou pensar, esse situado entre os interesses dos donos da terra e dos assalariados deve ser o quê? Esse projeto, vamos pensar aqui. Eu fiquei tentando entender a frase, tá, gente? Então, quanto ao futuro do projeto, situado, é evidentemente impossível prever. É impossível prever o quê, gente? Essa frase não tem sentido algum. Essa frase é muito horrorosa. Quanto a isso, é possível prever, mas é impossível prever, mas é impossível prever o quê? Ele tá no implícito. É impossível prever o futuro. Gente, na boa, forçar a barra, cara. Pra mim essa frase tá mal escrita pra caramba.
tá péssima, tá horrorosa. E letra E. O conflito se deu, ó, o conflito se deu decorrente do peso. Gente, ou ele se deu ou ele é recorrente. Isso é um pleonasmo. Ele se deu, ó, esquece isso aqui, tá? Como visto, esquece isso aqui, ó. O conflito se deu disso. Ele se deu de alguma coisa. Agora, ele se deu decorrente, eu vejo como um problema de estrutura, porque não precisa, é um pleonasmo. O conflito é decorrente, ou o conflito foi decorrente do peso sempre crescente do que protestavam, e o contrário, que diminuía. E aí depois fica tudo tão ruim, né? Gente, não tem clareza alguma. Essa frase é horrorosa. Não escrevam assim na redação, não, tá, gente? Por favor, tá muito ruim. 14. Considerada a norma padrão da língua, a frase que se apresenta correta é... Vocês viram a quantidade de questão de reescritura nessa prova? E questão sobre norma culta, correção gramatical. Então, assim, realmente foi uma prova bem cansativa. Bem trabalhosa. Então, vamos lá. Letra A. Sua aversão... Aqui já não dá, né? Aqui eu já não leio mais nada, gente. Por quê? Não dá, né? Aversão com C cedilha dói meu coração. Então, ó, tá errado. Aí depois eu tenho outro probleminha aqui, ó. Gente, eu não vou nem ler tudo, tá? Eu vou destacar logo os errinhos para facilitar a vida da gente. Pleitei. Gente, não é pleitei, não, né? O verbo é pleitear, então pleitei. Não tem esse E duplo aqui, não. Horroroso isso. Depois eu tenho aqui, ó. B de bola. Eles resolveram, está correto. Aliás, deixa eu fazer isso aqui, ó. Está correto. Eles resolveram todos os documentos que haviam sido extraviados. Esse verbo pode ficar no plural, porque haviam sido extraviados é locução verbal e o verbo principal é esse aqui, tá bom? Então, eles tinham sido extraviados. Haviam sido extraviados, está correto. E espontaneamente ofereceram indenização ao rapaz que os achou e se empenhou em devolvê-los. Certinho. Não há nenhum problema, tá bom? Na letra C, os mais jovens se absteram, né? Abstiveram para quê, né? Se eu posso falar absteram, coisa horrorosa. Isso dói no meu ouvido. Então, acabou aqui. Com tal quantidade de produtos perecíveis... E cadê a concordância? Produtos perecíveis. Beleza? E letra E. Aí, segunda-feira... De onde tirou isso aqui, né? Acho que não é possível. Isso aqui não passa despercebido, não, né? Só passa se a pessoa estiver muito cansada. As segundas-feiras. Isso aqui é plural de composto, né? De palavra composta. As duas palavras vão para o plural. Ok? Depois eu tenho... Tá vendo que esse então tá depois do verbo, galera? Cabendo-lhes, então, ele deveria estar entre vírgula. Combinado? E depois aqui, ó, não tem esse que. Beleza? A tarefa de avaliar o que deverá. Avaliar, esse aqui não é artigo, é aquilo. Avaliar aquilo que deverá ser encaminhado. Então, isso aqui é um pronome relativo. Então, para que tem esse acento circunflexo? Não existe isso aqui, o acento circunflexo é quando esse que for um substantivo. Tá bom? É avaliar aquilo que deverá ser encaminhado ao conselho gestor. Beleza? Bom, e para fechar a nossa última questão, 15. Eu tenho aqui um segmento para nossa consulta, né? E fala assim, ó, na frase... E eu tenho aqui, ó, eu vou ler e diz assim, ó, acredito que os interessados se mostram aptos à função para a qual estão se candidatando quando agem com ponderação diante de cada desafio que lhes é proposto. Ou seja, reflete sobre o caso a ser analisado e procura-se avaliar de forma imparcial os possíveis aspectos divergentes que nele estejam em jogo. Tem uns errinhos gramaticais nessa frase, tá? Então, eu tenho aqui, ó, nenhuma alteração deve ser feita. Nenhuma. Já vou mostrar uma alteração aqui, ó. Procura-se avaliar de forma imparcial os possíveis aspectos. Os possíveis aspectos procuram ser avaliados. A frase é essa. Procuram ser avaliados. É uma voz passiva
sintética, eu tenho PA aqui. Então, é procuram-se avaliar. Pronto, já achei o primeiro. Vamos pular para a letra B de bola. Há um equívoco. Vou mostrar outro, senão não vou me aguentar. Ó. Acredito que os interessados se mostrem. Ok? Acredito que faça, não é acredito que fazem, não. Que faz, não. Acredito que faz, que fazem. É acredito que faça, que façam. Pede subjuntivo. Então, outro errinho aqui. B de bola. Há um equívoco de construção, pois temos dois segmentos preposicionados. A função e para a qual está se candidatando. Em relação de dependência direta com a mesma palavra aptos. Gente, vamos lá, ó. Ele tá dizendo, deixa eu apagar aqui essa bagunça, essa daqui eu já vi que tá errada, certo? Ele tá dizendo que há um equívoco quando eu uso essa preposição, porque a com crase, então eu tenho a mais a, e o para qual. Existe um equívoco porque existe uma relação de dependência direta com a mesma palavra, aptos. Gente, olha só, mostram aptos, aptos à função, certo? E uma função para a qual estão se candidatando. Quem está se candidatando para função. Então, eles não estão ligados à mesma palavra, tá bom? Então, aqui a minha primeira preposição está ligada a aptos. E o para está ligado a candidatando-se. Está se candidatando para alguma coisa. Beleza? Letra C. Com o intuito de observar o paralelismo de construção, paralelismo está relacionado à coordenação, combinado? Paralelo. Então, com o intuito de observar se o paralelismo de construção seria adequada à substituição de reflete-se e procura-se, avaliar por quando refletem e quando procuram. Vamos lá. Para uma questão de paralelismo, ele está fazendo essa sugestão. Vamos ao texto. Significa que esses verbos eles têm que estar em ideias coordenadas. Então, vamos lá. E ele quer que você coloque o quando. Para eu ter certeza que precisa desse quando para manter um paralelismo, eu preciso procurar outro quando. Se eu achar, aí eu avalio. Então, vamos lá. Acredito que os interessados se mostrem aptos à função para a qual estão se candidatando. Quando agem, achei. Quando agem com ponderação diante de cada desafio que lhes é proposto. Ou seja, quando refletem sobre parará, e a marca da coordenação aqui, não tem E? E é coordenação. Se tem coordenação, tem paralelismo. Então, quando procuram. Perfeita, questão linda, letra C. Ok? Eu sempre falo de paralelismo nas minhas aulas. Isso aqui, ó, é muito importante. Letra D. O segmento introduzido por ou seja poderia ser eliminado, pois seu conteúdo é pleonástico, nada a ver. Nada acrescentando ao já dito. Gente, tá errado, não é pleonástico, ou seja, introduz uma ideia explicativa, não é pleonástico, tá bom? Ele vai explicar. Então, é importante o uso do ou seja no contexto. E letra E para fechar. Letra E diz o seguinte: com o intuito de obter a adequada correlação entre as formas verbais empregadas e notando-se o emprego na linha inicial de se mostram e estão, teria de haver obrigatoriamente a substituição de estejam por estão. Teria de haver obrigatoriamente estejam por estão. Não, olha só. Se ele tivesse colocado se mostrem, mas ele não botou, ele botou errado também, né? Então, ó, acredito que os interessados se mostram aptos para a qual estão, certo? Só que ele está dizendo que ele, ó, com o intuito de obter a adequada correlação verbal, notando o emprego de se mostra e estão, teria de haver obrigatoriamente a substituição de estejam por estão. Não tem que obrigatoriamente substituir. Até porque se ele botou mostra, estão. Se ele fosse
se mostrem, aí estejam, tá bom? Então, está errada essa alternativa. E a letra C tá muito linda, né? Nossa, a letra C, falei paralelismo, já me deixa super emocionada, porque eu amo paralelismo. Bom, galera, é isso. Espero que tenha ajudado aí no entendimento dessa prova, que, como eu falei no início, não foi uma prova fácil. Fácil não pelo conteúdo, o conteúdo, tudo que vocês já estudaram, mas pela forma como ela foi trabalhada, como ela foi elaborada, ok? Então, ela realmente deu um pouco mais de trabalho para vocês. Mas nada é impossível, tá bom, queridos? Bom, qualquer dúvida, pode deixar mensagem aqui no comentário, pode procurar no Face, e-mail, fiquem à vontade, tá bom? Beijo para vocês.